Fala galera, e aí, tudo beleza? Alisson Coelho aqui e hoje eu vim mostrar para vocês na íntegra, não na prática, como funciona a estrutura geral de um design de sobrancelhas. Mas antes de mostrar isso para vocês, eu quero falar para vocês sobre a avaliação prévia de acordo com a técnica que eu vou entregar para vocês. Obviamente, vocês antes de tudo vão receber sua cliente muito bem, né? Se apresenta, pergunta o nome dela para chamar ela pelo nome. As pessoas adoram serem chamadas pelo nome. Enquanto você vai fazendo essa primeira apresentação, essa receptividade, você inevitavelmente já vai estar avaliando essas sobrancelhas, você já vai estar vendo o que a cliente trouxe para vocês. E o que avaliar nessas sobrancelhas? Você vai avaliar se elas são assimétricas, se é uma mais alta do que a outra, se é uma mais grossa ou mais fina do que a outra, quais pelos podem ser retirados, onde esses pelos serão retirados, em que quantidade os pelos serão retirados e se dá para deixar elas simétricas ou não, né? Uma vez avaliado isso, de preferência com a sua cliente sentada e você bem de frente a ela, mais ou menos na altura do rostinho dela, porque só assim você consegue avaliar bem o quanto essas sobrancelhas estão projetadas ou não. Aí você, feita essa avaliação, você vai deitar a sua cliente e você vai prestar atenção nos três pontos principais, que são os três pilares, que assim como tudo, seja um pilar de uma casa, seja os pilares de um automóvel, é o que vai dar sustentação à estrutura geral de harmonização de uma sobrancelha no rosto. Vamos lá conhecer quais são esses três pilares? Vamos lá, eu já deixei aqui para vocês o desenho de uma sobrancelha. Eu imaginei aqui uma estrutura de uma sobrancelha mediana. Mas essa técnica que eu vou mostrar para vocês serve para uma sobrancelha que chega fina, serve para uma sobrancelha média, serve para uma sobrancelha grossa, serve para uma sobrancelha muito arqueada, pouco arqueada, nada arqueada, uma sobrancelha reta, uma sobrancelha caída. Serve para todo e qualquer nível e estrutura de sobrancelha. Eu garanto a vocês que se vocês seguirem o método, se vocês seguirem esse passo a passo que eu vou entregar aqui, não tem como dar errado. Isso não é achismo não, gente. Isso é certeza. Eu estou dizendo a vocês com a certeza de um cara que faz 12 anos que faz isso aqui, que tem uma clientela maravilhosa, uma clientela imensa. Eu vivo só disso, foi de onde eu tirei tudo. E essa clientela é muito fiel a mim, mesmo pós-pandemia, mesmo durante todo o período aí, eles têm confiança em mim, acreditam no meu potencial, no meu trabalho, na minha seriedade, e eu estou aqui hoje para passar isso para vocês, porque é comprovado uma metodologia que faz bem, e eu vou provar agora para vocês que faz no desenho, e no segundo momento eu vou fazer um design para vocês, um design em uma sobrancelha. Eu vou filmar tudo direitinho, repassando essa metodologia para provar e mostrar o pau, matar a cobra e mostrar o pau de que a coisa funciona de verdade. Vamos lá conhecer como é que funciona a estrutura? Bom, os três primeiros pontos principais, os três pilares que você vai encontrar na sobrancelha da sua cliente vão ser o ponto central, né, e você vai ter muito cuidado para você não tirar muito pelo em região nenhuma, mas principalmente nos principais pilares, tá? É o ponto central da sobrancelha, que é essa partezinha do meio, é o ponto alto da sobrancelha, onde geralmente a sobrancelha tem ou faz a curva, ou tem uma tendência a fazer a curva, e o final da cauda da sobrancelha, que é a pontinha da sobrancelha, que você vai fazer o possível para manter o máximo possível da extensão do ponto central e da quina dessas sobrancelhas, tá? E aí o que você tem que fazer basicamente, ó? Quando você quer arquear uma sobrancelha, para você não ter que mexer demais ou num pilar ou no outro, você vai moderar, você vai mexer um pouquinho num pilar e um pouquinho no outro, e eu vou te ensinar como funciona isso agora, ó. Você vai no ponto central com a sua tesourinha e você vai fazer um corte aqui, ó, só na pontinha dos pelos, entendeu? Você vai fazer um corte aqui e você depois vem com a sua pinça e vai tirar tudo isso que sobrar aqui no ponto superior, tá? Em seguida, você com a pinça já em mãos, depois de ter tirado todo esse excesso aqui, você vai fazer uma entradinha aqui, ó, pela parte inferior do ponto alto, tá? Vocês estão conseguindo ver meu traço aí?
uma entradinha. Essa entradinha é o que, gente? Basicamente você vai tirar 2 ou 3 pelos aqui no ponto alto, certo? Pela parte de baixo da sobrancelha. Você vai tirar 2 ou 3 pelos. Tirar desses 2 ou 3 pelos, você já identificou o ponto final da cauda e você vai deixar para mexer nela por último. E aí vamos ver se a gente consegue realmente criar uma estrutura boa que vai fazer diferença nessa sobrancelha. Vamos lá. Olha só. Vamos supor que isso aqui é minha pinça, né? E eu vou tirar aqueles pelinhos excedentes da parte superior aqui no ponto central, certo? Tudo isso você vai fazer criando uma linha bem reta de um ponto a outro. Evitem, gente, curvas, evitem linhas sinuosas, façam essas linhas o mais reto possível, tanto pela parte superior quanto pela parte inferior, tá? E vamos dizer que isso aqui é a retirada de 2 pelos naquele pontinho, naquela região do ponto alto, né? Na parte inferior por baixo, no ponto alto onde a sobrancelha faz a curva, tá? Uma vez feito isso, geralmente, nesse início do ponto central, nesse cantinho aqui por baixo, a gente não precisa tirar muito ou não precisa tirar nada, porque a imensa maioria das sobrancelhas vocês vão perceber que esse início é falho e isso não é por acaso. Isso é um início que é falho para manter a leveza, porque é essa parte central que vai determinar se a pessoa fica sisuda, se a pessoa fica suave, se fica com ar de riso. E a gente tem que ter muita atenção nessa região, principalmente para não deixá-las muito afastadas, tá? Pronto, uma vez criado o seu ponto alto, uma vez criadas as linhas retas do ponto central ao ponto alto, agora a gente vai trabalhar a cauda. Você vai ligar aquele ponto do ponto alto, tanto superior quanto inferior, ao final da cauda e você vai criar também uma linha reta nesse ponto, de um ponto a outro, certo? Você vai criar uma linha reta ali e olha só que beleza de estrutura que você vai criar nas sobrancelhas para sua cliente, sem precisar de excesso, gente. Porque, ó, se você tirar muito pelo nessa parte inferior do ponto alto, na tentativa de levantar só aqui, porque você não quer mexer aqui, você vai criar um desequilíbrio pelo seguinte, porque quando você tirar demais, quando você tirar aqui, você não vai conseguir arquear só através de aqui. Então você vai precisar tirar, em vez de 2 pelinhos, você vai precisar tirar 4, 5, você vai subir demais. Quando você for limpar em direção ao final da cauda, você vai acabar com a cauda dessa cliente. Aí ela fica elevada, ela não fica arqueada, apontando só para cima. Fica aquela linha assim, parecendo uma seta, as duas sobrancelhas apontando assim para o final para a orelha da cliente. E não é essa a ideia, né? A ideia é que a sobrancelha tem um arqueamento, mas que ela tem um movimento. Você vai manter o movimento de subida sempre maior do que o de descida, e cada sobrancelha ela tem a sua estrutura, ela tem o seu tamanho. Não adianta, ela tem a sua espessura, ela tem a sua estrutura. Não adianta você querer usar medidas exatas, que muitas vezes elas até nos auxiliam na questão do desenho, mas elas não trazem beleza de fato e também não permitem ao profissional que liberem o seu lado artístico para fazer um projeto, um procedimento que quando você termine a sua cliente se olhe e diga para você, nossa, mas valeu a pena eu tomar essa pizza de você. Beleza? No mais, espero ter ajudado vocês com essa aula. Sigam o método, eu garanto a vocês que isso aqui funciona. É uma metodologia que eu uso e que eu venho administrando, eu venho recuperando, eu venho ajustando ela há mais de 12 anos. Garanto a vocês, funciona, eu faço isso todo santo dia, minhas clientes amam, são fiéis. É difícil uma cliente bater na minha mão e correr para outra. Tá? Então eu garanto a vocês, dou a minha garantia que se vocês fizerem esse passo a passo, não tem como dar errado. Beleza? No mais, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.